Êxodo capítulo 34. Então disse o Senhor a Moisés: Lavra-te 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai. E ali põe-te diante de mim no cume do monte, e ninguém suba contigo, e também ninguém apareça em todo o monte, nem ovelhas nem bois se apacentem defronte do monte. Então ele lavrou 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantou-se Moisés pela manhã de madrugada e subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado. E tomou as 2 tábuas de pedra na sua mão, e o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele. E ele apregoou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou: Jeová, ó Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras, grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. E Moisés apressou-se, inclinou a cabeça à terra e encurvou e disse: Senhor, se agora tem achado graça aos teus olhos, vá agora o Senhor no meio de nós, porque este povo é obstinado, porém perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado. Toma-nos pela tua herança. Então disse: Eis que eu faço um concerto. Farei diante de todo o teu povo maravilhas, que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que eu lançarei de diante de ti os amorreus, e os cananeus, e os heteus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus. Guarda-te que não faças concertos com os moradores da terra, aonde hás de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Mas os seus altares transtornareis, e as suas estátuas quebrareis, e os seus bosques cortareis, porque te não inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, Deus zeloso é Ele, para que não faças concerto com os moradores da terra, e não se prostituam após os seus deuses, nem sacrifiquem os seus deuses, e tu, convidado deles, comas dos seus sacrifícios, e tome mulheres das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas, prostituindo-se após os seus deuses, façam que também teus filhos se prostituam após os seus deuses. Não farás para ti deuses de fundição. A festa dos pães asmos guardarás, 7 dias comerás pães asmos, como te tenho ordenado, e ao tempo apontado do mês de Abibe, porque no mês de Abibe saíste do Egito, tudo que abre a madre meu é, até todo gado que seja macho abrindo a madre das vacas e de ovelhas. O burro, porém, que abrir a madre, resgatarás com um cordeiro, mas se o não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Todo o primogênito dos teus filhos resgatarás. Ninguém aparecerá vazio diante de mim. 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás, na aradura e na sega descansarás. Também guardarás a festa das semanas, que é a festa das primícias, da sega do trigo, e a festa da colheita no fim do ano. 3 vezes ao ano, todo macho entre si aparecerá perante o Senhor Jeová, Deus de Israel. Porque eu lançarei as nações de diante de ti e alargarei o teu termo. Ninguém cobiçará a tua terra quando subires para aparecer 3 vezes no ano diante do Senhor teu Deus. Não sacrificarás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem o sacrifício da festa da Páscoa ficará da noite para amanhã.
As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque conforme o teor destas palavras tenho feito concerto contigo e com Israel. E esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras do concerto, os 10 mandamentos. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, e Moisés trazia as 2 tábuas do testemunho em sua mão, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que o Senhor falara com ele. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, pelo que temeram de chegar-se a ele. Então Moisés os chamou, e Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e ele lhes ordenou tudo o que o Senhor falara com ele no monte Sinai. Assim acabou Moisés de falar com eles, e tinha posto um véu sobre o seu rosto. Porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu até que saía, e saindo, falava com os filhos de Israel o que lhe era ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, e que resplandecia a pele do rosto de Moisés, e tornava Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto, até que entrava para falar com ele.